dia a todos. Eu sou o professor Ari, vice-diretor do programa Escola da Família. Hoje estamos aproveitando a oportunidade de apresentar o projeto Roda Viva com o debate político. Médio da nossa escola. Em nome da Escola Estadual Paulo Delício, agradecemos a todos. Bom, estamos de volta do nosso intervalo e agora a gente vai começar então o nosso debate político com convidados e alunos do ensino médio. Mais uma vez agradecemos a participação de todos vocês que nos estão nos acompanhando por esta transmissão pela Web TV Paulo Delício. Eu tenho o aluno Alexandre, a Maria Vitória e o Vitor, aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês, o professor vereador Wilfred e o Richard. Também participa conosco nessa transmissão. Passo a palavra para o aluno Alexandre para fazer as considerações e a primeira questão também. Sou Alexandre do primeiro ano A e com muito orgulho e satisfação participo desse projeto, escolher o professor Nilderso para nos esclarecer alguns questionamentos de contexto político. Sempre que é comentado sobre a corrupção e lavagem, a Operação Lava Jato é um dos principais destaques. E com isso, você poderia me explicar o que é Lava Jato? Professor Nilderso. Bom dia a todos os alunos, participantes, professor André. Professor Alexandre, a Operação Lava Jato, ela foi uma operação que se iniciou no Brasil em 2014. E o juiz Sérgio Moro foi um dos que começou a operação. Hoje ela tem 53 braços, vamos dizer assim, e está correndo ainda, e vários políticos, homens públicos, desde presidentes até doleiros e até vereadores, deputados, inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso, o ex-presidente que está preso. A ação visou a tirar, vamos dizer assim, do mercado a corrupção que estava correndo. Era uma corrupção endêmica já na Petrobras, onde Cerveró e Paulo, colocados pelo ex-presidente, eles estavam a Petrobras de várias formas. E essa Operação Lava Jato conseguiu barrar. Só para você ter uma ideia, foi 8 trilhões desviados. Quer dizer, a gente não tem nem quantitativo de 8 trilhões, certo? Mas que o ano inteiro do dinheiro que movimenta o Brasil,
foi isso daí. E essa operação, ela hoje continua. Os empresários, como da Odebrecht, como da Camargo Correia, como da Eike Batista, a Ox, foram envolvidos nisso. Então, toda essa situação, hoje, o que nós precisamos é continuidade para barrar essa corrupção que estava no Brasil, e esse dinheiro está fazendo falta. Faz falta na educação, faz falta na saúde, faz na segurança, certo? E não só a Operação Lava Jato barrada na Petrobras, mas ela também tem outros braços, NDS e outras situações maiores. Ok? Aluna Maria Vitória. Bom dia. Com muito orgulho e satisfação que participo deste projeto. Agradeço ao professor André por ter me escolhido. E é uma honra para o vereador Irving para nos esclarecer alguns questionamentos referente ao contexto político. Bom, a minha primeira pergunta é que hoje a maioria das pessoas sabem que alguns alunos não se dedicam totalmente aos estudos ou acabam deixando lado, principalmente no ensino médio, para trabalhar e essas coisas. E, senhor vereador, o que você acha sobre o nosso futuro dos jovens, a oportunidade que os jovens terão no futuro? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite do professor André pelo excelente projeto que realizou, que vem realizando. A Escola Paulo Delício é uma escola de referência na região nossa. E responder à pergunta da Maria Vitória, parabéns pela pergunta. No ano passado, idealizei um projeto de lei aqui no município, onde aos alunos da Paulo Delício, os melhores alunos colocados no terceiro colegial ganham uma bolsa de estudos na faculdade Avaré, uma bolsa integral. E nesse ano consegui também que eles terão uma bolsa de estudos num curso técnico e uma escola de inglês. Tudo isso justamente o aluno para que se estude, para que se empenhe nos estudos, não só no terceiro colegial, mas que venha se empenhando no primeiro, segundo e terceiro, porque hoje em dia o estudo em si já não é muito, já é pouco, porque você pega hoje quem tem faculdade já não arruma emprego. Então você imagina quem não tem tudo. E a gente acha que com esses projetos de lei, com incentivo, tudo, o aluno também tem que se dedicar. Não depende só de nós fazermos, também não ter a vontade de estudar. Então a gente faz a nossa parte, o aluno tem que fazer a dele. A gente vê na TV, a gente vê nas reportagens, tudo que o convívio entre aluno e professor não está muito fácil. As escolas não estão dando prioridade a isso. E a gente tem que dar muita atenção às escolas que vêm fazer. E de exemplo é a Paulo Delício. Você pega a escola no sábado, a escola da família, o projeto a escola da família que vem, a escola sempre está cheia, vem sendo desenvolvendo bastante projetos, bastante atividades. Então, eu acredito que dessa maneira tem que ser dado continuidade a esses projetos. Eu deixo aqui o meu incentivo a todos. E é o nosso futuro, né? O futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país está vocês jovens, no primeiro, segundo e terceiro colegial. Vocês são o futuro nosso. Então, vocês têm que se dedicar, vocês têm que entender de política, vocês têm que participar na Câmara, participar da política da cidade, porque vocês são o futuro nosso. Primeiramente, bom dia. É com muito orgulho e satisfação que participo desse projeto. É uma honra poder escolher a Richard para nos esclarecer alguns questionamentos referentes ao contexto político. Oi? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a queda no crescimento da economia, as formalidades e incertezas de investimento foram responsáveis pelo aumento do desemprego em geral no país e também entre os jovens. Atualmente, por que os jovens vêm enfrentando grandes desafios frente ao... Então, Vitor, primeiramente, bom dia aos professores, ao professor que nos chamou para o projeto, aos alunos que estão nos assistindo. Hoje em dia o mercado de trabalho ele é dinâmico, né? E existem muita atualização, muita coisa todo dia. Faça isso, o jovem, ele vai para o mercado, como o Irving falou, muitas vezes falta um pouco de ou falta um pouco de motivação por parte do jovem, incentivo por parte da sociedade, de ele estar buscando uma capacitação, de ele estar buscando uma diferença no mercado de trabalho. Quando ele chega no mercado de trabalho sem essa diferenciação, sem esse plus, esse a mais,
sim, a capacitação técnica, científica, ou mesmo de prática da função que ele pretende concorrer a uma vaga, ou pretende muitas vezes prestar um concurso, no mercado, desse modo, e o mercado fala, não, você não tem a qualificação, e ele vai sendo encaixado nas funções em que a qualificação dele atinge. Então, é nesse sentido que eu acho importante que o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, né, vocês que já estão para se lançar no mercado, busquem a capacitação, busquem o estudo e também na questão do estudo, buscar fazer o que gosta. Porque eu falar da questão técnica, da questão científica, da questão lógica da atividade, mas muitas vezes as pessoas elas não fazem o que gostam, elas fazem algo muitas vezes porque dá dinheiro. A gente precisa mudar esse pensamento para fazer as coisas com capacidade e motivação, porque o fator motivacional em tempos de crise como esse é fundamental. Então é isso. E também por parte da sociedade oferecer oportunidades para o jovem. Hoje em dia tem a brincadeira corrente, né, que para o primeiro emprego o pessoal já está pedindo experiência. Então é bem complicada essa situação. Que a sociedade ela possa estar abraçando, estar capacitando ele e que o jovem também tenha essa motivação de correr atrás. Perfeito. Obrigado, professor Richard, né, por explanação. E vamos para mais uma rodada de perguntas. Alexandre, por favor, mais uma pergunta para o professor Nilderso, né? A pergunta irei falar sobre a gestão das políticas públicas, que são atividades relacionadas ao diagnóstico e planejamento, à execução e avaliação das ações. Levando em conta disso, você sabe a quem cabe a estabilização da gestão das políticas públicas? Alexandre, veja bem, uma situação que ainda o Brasil está, vamos dizer, engatinhando, né? Eu diria, nessas gestões de políticas públicas. Recentemente é que aconteceu que as escolas começaram a mexer mais com a gestão. A gestão pública ela ainda está bem engatinhando, mas cabe aos gestores, aos prefeitos, aos governadores, essa gestão. Só que ainda ela hoje está engatinhando, por quê? Porque não existe alunos que estudaram a gestão, e aí vai de encontro ao que o Richard falou, que vocês precisam se inteirar da política. Tá? E aí vocês vão trazer essa gestão. Hoje existe faculdade, existe universidade de gestão pública, e ela não tem alunos, vamos dizer assim, interessados. Acho que os jovens, como o próprio Irving falou, é o futuro. Vocês são o futuro do país, certo? A gente transmite, tanto eu como os outros professores, transmitem para vocês o que vocês têm que partir. Não, eu não entro por causa disso. E a gestão pública é uma gestão, ela é muito bonita, a parte pública, a política, porque vai mostrar para você o que você tem que fazer dentro de uma administração pública, o que você vai usar, os argumentos que você vai ter, os projetos que você distribuir na cidade e sair desse neoliberalismo que onde você fica preso, atado a fazer isso ou fazer aquilo. Eu não posso fazer isso. Não, você pode, porque você tem essa liberdade. Você não tem aquela sou eu que mando. Você está atado a uma lei da própria Constituição Federal que você dá agir nessas gestões públicas. Tá? Então, eu acho que partindo de vocês, partindo futuramente disso, a pública vai ser melhorada. Ok? Bom, a minha segunda pergunta é, senhor vereador, qual é o impacto fiscal no nosso cotidiano? Primeiramente, o que vem a ser o ajuste fiscal? O ajuste fiscal nada mais é do que o governo, ele vive de arrecadação. O governo vive de arrecadação de impostos, arrecadação de tudo. O ajuste fiscal nada mais é de quando ele deixa de arrecadar aquilo que ele vinha arrecadando. Duas saídas. Ou ele corta os gastos, ou ele aumenta impostos. E geralmente a gente sabe o que acontece, né? Nunca é cortar os gastos, sempre aumento de impostos. E a gente sabe que com o aumento dos impostos, atinge principalmente a quem? A classe nossa, que são nós que pagamos os impostos. Então, o principal impacto nosso é principalmente no bolso, principalmente na nossa renda, principalmente em tudo. É como se fosse nós cortássemos nosso salário pela metade, a gente está acostumado com o dinheiro que nós recebemos.
cai isso pela metade. Em vez de você ir lá no mercado comprar 4 pacotes de arroz, 4 isso aqui, sai lá comprar 2, então você tem um corte pela metade. O impacto nosso é esse, é o aumento de impostos, é o aumento de você... O governo nunca vai deixar de... Vai cortar os gastos dele, vai tirar as regalias e deixar de aumentar os impostos para mexer no bolso do povo. Então ele prefere mexer no bolso do povo do que cortar a parte que toca a ele. Basicamente é isso. A segunda pergunta é: o Brasil encontra-se hoje no mundo em questão de distribuição de renda. Qual maneira seria mais eficiente para melhorar o país? Vitor, a questão da renda é algo gritante, né, que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. Temos um país grande, temos um país em extensão territorial e sempre está no top 10 de bastante indicadores importantes, né, de economia, de visualização de mercado. Tem potencial, e muito potencial, para ser um dos grandes jogadores do cenário internacional. E a gente tem essa questão da desigualdade da renda, da distribuição de renda. Tem 2 caminhos simples que indicam a solução que a gente pode estar dando para esse problema. Um deles é toda uma questão, um compêndio de reforma, tanto de legislação, tanto de trato público dessa questão, tanto da sociedade pública, né, do meio público, quanto da iniciativa privada. E também, eu acho que a educação é algo que a gente tem que valorizar, é um dos pilares da nossa sociedade, é algo que a cultura brasileira, é algo que a sociedade brasileira tem que estar, para que a gente possa vislumbrar o futuro e, olhando para o futuro, entender que a nossa posição é aquilo que os brasileiros querem, querem de melhoria de vida, de qualidade de vida, sua agenda de discussão do almoço de domingo, que tem que ser sempre educação, tem que ser sempre estar investindo e crescendo de forma consciente. Certo? Bom, o Richard, né? Bom, pessoal, chegamos aí ao final do primeiro bloco, né? Uma palavra interessante que foi colocada por todos é a questão da educação, a capacitação da educação. Os pilares da sociedade, né? Então, os pilares da sociedade através da educação. E esse movimento ele acontece aonde? Na escola, né? No debate, na construção de conhecimento. Enquanto a gente vai para o intervalinho, a gente volta com o segundo bloco, tá bom? Fique conosco, TV Web Paulo Delício.
voltamos o nosso comercial e espero que vocês tenham aí gostado, né, da nossa vinheta. E agora a gente volta para o nosso segundo bloco, que é composto pelo João. Eles vão se apresentar novamente e vão direcionar os seus questionamentos para os nossos convidados. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Luiz Eduardo e é um grande orgulho, né, e satisfação estar participando desse projeto, né? E também para mim é escolher o vereador Adriano, né, para nos esclarecer alguns questionamentos com respeito político. Então, primeiramente, né, então, vamos supor que uma pessoa ela não tem uma boa condição financeira, ela vai procurar ajuda na prefeitura. E o servidor público ele não trata ela com devido respeito, trata ela com desmerecimento, só porque ela tem uma aparência humilde. Aí chega um outro que tem uma aparência mais bonita, né? E ela trata esse indivíduo com uma boa alegria, faz tudo agradar esse rapaz. Então, dentro desse contexto, vereador, a questão: qual é a punição que esses servidores serviço ao cidadão não é bem executado? Bom dia, Luiz. Bom dia, professor André. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos convidados, alunos. Uma boa pergunta, Luiz. Isso não só pessoal efetivado que passou em concurso, isso cabe cabe a pessoas com secretariado, cargo comissionado, função pública. Se a pessoa não correspondeu aos seus... ele foi indicado para tal profissão, passou em concurso, ele não, com seu trabalho digno, não respeitou, ele pode sofrer as consequências cabíveis da justiça. Chega a exonerar-se. Ele pode pegar uma multa, pode pegar uma, vamos dizer assim, uma suspensão por alguns, chegando até a exoneração. Isso... pode ser efetivado, pode ser concursado, cargo comissionado, secretariado. É o que pode acontecer com pessoas que não cumpram direito à sua função. Isso desde médico, enfermeiro, rua, né, qualquer função dentro da prefeitura, cargo público, enfim, todas as funções. E isso deveria ser feito em outras partes também, tipo restaurante, em qualquer ambiente que a gente frequenta, a gente vê bastante isso, infelizmente. E conseguiu essas regras de cobrar, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa pague, entre aspas, com algum tipo de repreensão, né? Obrigado, Luiz. Obrigado, eu. Primeiramente, bom dia. Orgulho e satisfação que participo desse projeto. É uma honra para o Irving, né, para responder, esclarecer alguns questionamentos referente ao contexto político, né. Dentre esses contextos, professor, a questão. Sabemos que muitas famílias utilizam-se o Bolsa Família por ter baixo rendimento e não ter emprego. E muitas outras pessoas acabam aceitando empregos que pagam apenas um salário mínimo. Com isso, você acha que a desigualdade social no Brasil está diminuindo? Primeiramente, bom dia. O Bolsa Família foi para que ajudasse as pessoas que têm necessidade. Só que o que vemos hoje, pelos dados divulgados, a mínima porcentagem das famílias que são ajudadas. Nós vemos hoje famílias que não têm necessidade e são ajudadas mesmo assim. Temos famílias que recebem de 3 a 4 salários mínimos e recebem o Bolsa Família. Existe a necessidade de rever essas famílias, rever esse projeto, fazer um novo cadastro, realmente um pente fino. E em questão do salário mínimo, hoje você sabe que ninguém sobrevive com 980, se não me engano, R$ 945, tá? R$ 945 o salário mínimo. Então, se você pôr numa compra de mês hoje para sustentar uma família de 4 a 5 pessoas, não sai menos que isso. Então, se você gasta com a comida, como que você paga uma luz, como que você compra uma roupa? Então, o salário mínimo hoje no Brasil não se sustenta uma família dignamente. Então, você vai falar que diminuiu a desigualdade? Não. Eu acredito que não. Sabe? Então,
Eu acho que tem que se rever as ajudas que o governo dá, sabe? Forma, porque também tem muita gente que acaba, como a gente pode falar, acaba se acostumando com isso. Não vou trabalhar, eu recebo mesmo a Bolsa Família, vou ficar em casa, sabe? Vou fazer filho, que aí eu recebo mais. Então, eu acredito que os requisitos, alguns critérios têm que ser revistos. Porque não é justo uma família que precisa realmente receber lá uma cota e uma família que não precisa tem 2, 3 cotas recebendo. Então, acho que nós temos que rever, o governo tem que rever essa parte e ajudar aqueles que realmente precisam e dar uma reformulada no salário mínimo. Porque hoje existe um estudo que se fosse realmente o salário mínimo no Brasil, ficaria por volta de R$3.000 um salário mínimo para uma família realmente viver digna. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É uma honra e um orgulho com muita satisfação participar desse projeto. E eu queria uma honra escolher o professor para esclarecer alguns questionamentos do contexto político. Bom, a primeira pergunta é que em meio da sociedade brasileira temos alguns recursos nos quais nos envolva na participação das escolhas do governo. Sendo assim, o que é orçamento participativo? Bom dia novamente. Obrigado, João, pela essa pergunta. É uma pergunta, inclusive, clara. O que nós temos hoje de orçamento participativo, chamado OP? Esse chamado OP dentro da LOA, da Lei Orgânica Anual, né, o orçamento anual. E esse orçamento, o que vai acontecer? A ação dos conselhos setoriais, vamos dizer assim, nós vamos conversar com o prefeito sobre o orçamento da educação. Quem vai participar desse conselho setorial para fazer parte desse orçamento participativo? São justamente os professores, são justamente os gestores escolares, são justamente vocês que vão fazer parte, e nós vamos conversar com o prefeito para que ele melhore, vamos dizer, uma sala de aula, que ele melhore um ambiente nosso para trabalhar. Então, esse orçamento participativo seria, como já é em algumas cidades, como Guarulhos, como Porto Alegre, como Paris, países que também usam esse orçamento participativo, Bruxelas, que o que vai acontecer? Nós vamos direcionar melhor o orçamento estadual, o orçamento federal, direto a melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança, melhorar do município. Muitas vezes o gestor não gosta de que há participação de membros da comunidade, vamos dizer assim, participando desse orçamento, porque ele vai ficar... Nós chegamos aos vereadores e esse conselho determina que seja feito na educação a verba anual, vamos dizer, R$1 milhão, ela seja destinada a trocar as lousas e colocar lousas digitais, que vai melhorar para os alunos. E muitas vezes o prefeito, não, vou usar essa verba de um outro lado. E ele fica engessado nesse orçamento participativo, onde a comunidade participa na distribuição, ok? Vamos para mais uma rodada, né, desse segundo bloco. Novamente, Luiz, por favor, dirija a sua questão. Bem, a próxima questão que eu tenho aqui, né, com respeito à saúde, né? Então, com certeza, já fomos a um hospital e tínhamos que ficar esperando muito tempo até o médico nos atender, porque só tinha um ou dois naquele estabelecimento. E mesmo assim, quando a gente foi, a gente não recebeu um atendimento que a gente merecia. E normalmente quem nos atendeu foi um enfermeiro de enfermagem. Então, com isso, vem a questão: por que há tanta falta de profissionais qualificados nos postos de saúde, como médico, cabendo a função muitas vezes para as técnicas de enfermagem? Ô Luiz, isso isso vem se arrastando já, essa falta essa falta de respeito com a saúde, não só aqui quanto no Brasil inteiro. Infelizmente, isso fica enroscado. O Ministério Público feito várias licitações, feito várias... Infelizmente,
às vezes faz-se uma licitação, tal, mas sobre os medicamentos. Há muito tempo, a escassez de medicamentos nas unidades de pronto atendimento, UPA, vem acontecendo, principalmente sobre fornecimento de algo que está suspenso. Qual seria a solução sobre esse caso? Nós podemos falar em relação ao nosso município. A unidade de pronto atendimento aqui é onde é a farmácia, no centro de saúde. Existem medicamentos. Há muito tempo, a escassez de medicamentos nas unidades de pronto atendimento, UPA, vem acontecendo, principalmente sobre fornecimento de algo que está suspenso. Qual seria a solução sobre esse caso? Nós podemos falar em relação ao nosso município. A unidade de pronto atendimento aqui é onde é a farmácia, no centro de saúde. Existem medicamentos que são dados, os médicos receitam os medicamentos aqui e são dados para os pacientes. Na ocasião que não tiver o medicamento, passado para a Secretaria da Saúde, e ela vê a possibilidade desse medicamento, porque a farmácia, ela verifica se o remédio é de alto custo, se o remédio está no programa do governo, na farmácia. Mas eles orientar os médicos, principalmente aos médicos, a passarem, a prescreverem os remédios, que tem muito... Existe essa falta de remédio nos postos, tudo. Tem remédios que são de uso contínuo, que a pessoa tem que ter. Ela usa uns 6 meses, usa 1 ano, tudo, e não pode parar. E realmente ela vai lá para pegar daqui 6 meses, não tem o remédio. Como é que ela faz? Então, tem que ser, sabe, tem que ser uma coisa programada. Percalços existem, mas tem que ser uma coisa programada, tem que ser uma coisa ordenada, sabe? Não pode deixar o remédio, porque você está mexendo com vida. Você não está mexendo com papel que você pode apagar e fazer de novo. É uma vida. Então você não pode deixar que isso aconteça. E eu acho que tudo isso tem que ser uma programação. Você tem que ter um registro, tem que ter tudo certinho. O dinheiro tem que estar disponível sempre que você tiver necessidade. Porque são vidas. Não pode brincar com a vida de uma pessoa. Bom, minha segunda pergunta é, sendo considerado um país de alto índice de exportação de alimentos, rico em agropecuária e com os impostos tão altos, muita fome, sendo que o Brasil é um país rico em recursos? Uma boa pergunta, João. Eu voltaria só ao bloco anterior, foi perguntado ao professor Richard sobre o país, o Brasil. O Brasil não é um país. O Brasil são 27 do mundo. Só para você ter uma ideia, o Reino Unido, a Inglaterra, cabe no estado de São Paulo. A Espanha cabe em Minas Gerais. Então é muito difícil para você gerir um país que são 27. O tamanho do Brasil. Esse problema da falta de alimentação, o Brasil é um grande exportador para a China, para os Estados Unidos. E por que nós temos essa carência, como você perguntou, essa carência, essa fome? Por quê? Porque o Brasil, como foi dito aí, se não me falha a memória, pelo Irving, é família, e esse próprio salário mínimo não é o suficiente para que uma pessoa consiga comprar o alimento, consiga comprar até a habitação. Então o Brasil hoje carece de uma política, de um agronegócio mais específico para o Brasil do que para exportação. Porque se você for ver no Nordeste, nós sofremos no Nordeste, e esse hoje não é de hoje, é de há 500 e tantos anos atrás, desde o descobrimento, quando nós temos a área seca do Nordeste, o área. O que aconteceu isso? Será que foi quando se criou o mundo, fez isso? Não, foi da tirada, da Pau-Brasil, e ali ficou uma região extremamente seca. Nós precisamos, primeiro, também as matas, as florestas que foram tiradas, para que continue, ou que se faça nesse agronegócio, uma utilização dessas florestas que foram destruídas para melhorar
a alimentação, certo? Você tem Minas Grosso, que tem a soja, tem o gado, tá? Então, precisa se reestruturar essa política, o Ministério precisaria ser reestruturado nesse sentido. E aí nós teríamos uma quebra de fome no Brasil, né? Começaria a ter uma alimentação melhor. Ok. Obrigado, professor Nilderso, aos alunos por estas considerações importantes, né? Temas como Bolsa Família, servidor público, orçamento, saúde, escassez de medicamentos e a atual situação do Brasil foi muito importante nesse segundo bloco. E agora a gente vai para um pequeno intervalinho, nós retornamos para o terceiro bloco com mais questionamentos políticos para vocês. Fique conosco, Web TV Paulo Delício. Voltamos ao nosso intervalo. Desse projeto. É uma honra poder escolher o professor Nil para esclarecer alguns questionamentos do contexto político. Sabemos que o Brasil se cobra muitos impostos, certo? Sendo assim, por que essa quantidade é tão grande? E para onde vai todo esse dinheiro? Rian, é uma pergunta bastante difícil até de você explicar para onde vai todo esse dinheiro. Sim, para onde vai? Então, as mordomias que o Brasil não corta,
certo? Foi falado agora há pouco sobre problemas de saúde, que não tem, às vezes, para o remédio. Mas o Brasil, por exemplo, cria certas mordomias para os gestores, para os funcionários, tanto estadual como federal e até municipal, e eles não cortam essas verbas. Então, o que vai acontecendo? Você precisa de mais arrecadação. Para o ano que vem está previsto 154 bilhões de furo no orçamento. Quer dizer, aquela lei que é obrigatório gastar o que se arrecada, já está furada. Então, esses impostos que nós pagamos, que somam verdadeiras fortunas. Só para a gente ideia, nós trabalhamos 4 meses só para pagar impostos. Todo o nosso salário de 4 meses vai para suprir impostos do governo. E esses impostos, em vez de cortar regalias. Foi até dito no início, no primeiro bloco, que se cria mais impostos em vez de cortar regalia. Você deveria cortar regalia, por exemplo, num Supremo Tribunal, de ministros que têm casas, mas eles recebem auxílio moradia. Criou esse auxílio moradia? Eles mesmos. Eles podem criar regalia para eles. E quem sofre com isso? O povo. Porque você não tem como... O governo não tem como pagar tudo isso e ele acaba trazendo e criando imposto. Os impostos justamente para suprir a necessidade financeira do país. Só que o que acontece? Não supre, cria-se impostos, como se falou aí até de voltar a CPMF, que depois foi desmentida. E o que acontece? Quem sofre? O povo. Nós que vamos trabalhar, nós que vamos, vocês, os pais de vocês, é que vão acabar. Tá? Bom dia. É com muita orgulho e satisfação que participo desse projeto e é uma honra poder escolher o professor Richard para nos esclarecer alguns questionamentos referentes ao contexto político. Richard, os programas sociais são iniciativas destinadas à melhora das condições de vida da população. Quais os programas sociais no município? Olha, aqui no nosso município, mesmo, né, a gente tem vários programas no incentivo ao jovem, educação. O nosso amigo vereador pode até depois ele descrever com mais detalhamento, mas eles estão voltados à nossa realidade, né, a nossa realidade de cidade turística aqui do Sudoeste Paulista. E assim como as iniciativas, como a iniciativa do professor, a iniciativa dos alunos de fazer o programa, trazer ao jovem uma realidade, expor a ele outras questões que no dia a dia, o incentivo de alguém, eles não o fariam. Então, a gente percebe que existe a iniciativa conjunta entre as escolas aqui do município, a prefeitura em si, e também a iniciativa privada no que diz respeito a ela, para que esses alunos, esses jovens, essas famílias, elas sejam assistidas tanto de forma social, com as pessoas que muitas vezes, aos riscos pertinentes à condição social dela, quanto de auxílio e de benefício. Bom dia. É com muito orgulho e satisfação que participo deste projeto. Honro poder escolher o vereador Adriano para nos esclarecer alguns questionamentos referentes ao contexto político. Vereador, percebemos que em nosso município existia uma grande empresa e que fecharam-se as portas. O que pode ser feito para atrair indústria para o nosso... Bom dia, Bianca. Bianca, né? Vitória. Vitória, infelizmente, isso vem acontecendo há 30 anos já em nosso município. Portas de hotéis, pousadas, essa antiga, eu acredito que seja a antiga Miner, Nestlé, todo o tempo ajudando a circulação de dinheiro, o emprego aqui em Águas. E isso envolve muita coisa, principalmente prefeitura, as indústrias, no caso, atrair indústria, que hoje estamos a pé de indústria. Ajudar no incentivo fiscal, dar uma chance para ele, fazer uma concessão de um terreno da prefeitura, ceda um terreno para uma indústria que queira vir até o município e deixa
dá um incentivo fiscal, não cobra imposto durante 5 anos ou 3 anos, ou isso tem que ser estudado. Mas incentivar indústrias não poluentes, principalmente, porque aqui nós temos o rio, a instância turística que é, né? E instância hidromineral, na verdade, né? E nós dependemos também da água e da natureza nossa para a gente tocar o barco para frente, que é o que nós precisamos bater muito nessa tecla. Mas para alguma indústria para cá, incentivo fiscal de imediato. Aí depois, com o decorrer do tempo, a gente eles vão se adequando, ou precisa de mais coisa, mas de imediato, incentivo fiscal. Terreno da prefeitura, seda, 5 anos, depende do tanto de emprego que essa indústria vai gerar para o município, tanto que vai fomentar o comércio nosso aqui. Esse é um princípio básico para começar a trazer indústria para Águas. Ok, obrigado, senhor vereador. Vamos para... Rian, veja bem, o Bolsa Família, que é o programa mais discutido, mais falado, ele é um programa que, se a gente for voltar atrás, em 2002, como o ex-presidente dizia, não, ele é de 1996, que foi criado no então governo FHC para ajudar as pessoas justamente naquela pergunta que você me fez sobre a alimentação, certo? Foi criado para que do povo brasileiro fosse ajudado isso ao povo brasileiro. Só que hoje, isso já foi dito anteriormente, desvirtuou-se, se usou isso como um trampolim político. Então eu dou o Bolsa Família para você, mas você vota em... O que vai acontecendo? Não está sendo gerido os programas sociais, que são muitos. Nós temos mais de 50 programas sociais e nem todos eles são geridos da forma real, da necessária para que o povo brasileiro realmente utilizasse esses programas. Hoje nós temos Bolsa Família, Bolsa Aluguel, Bolsa Luz, Bolsa Gás. Então, isso precisaria ser. E uma coisa que não tem seria o Bolsa Emprego. Que você sai e vai empregar. Como o próprio vereador comentou, que o município precisaria mais nesse sentido, no Bolsa Emprego para vocês, jovens, não para nós. Quer dizer, digo eu, eles... não para nós, mas para vocês. Há necessidade, sim, de ter aqui no município. E esse seria o maior programa que nós deveríamos impor, colocar, brigar para isso, certo? Eu acho que essa pergunta foi bem clara, que são vocês. Nós estamos fechando empresas aqui e não estamos tendo emprego. Ok, Rian? Professor Richard, visto que em todos os municípios possuem casas de CDHU, como funciona a construção da CDHU e a aquisição do... Certo. O CDHU, Vitória, a gente é uma coisa que nossa, é um benefício bacana, é algo que eu tô, né, que almeja um imóvel, almeja uma casa em que ele possa estar residindo, família, constituindo, transformando ela num lar, é algo que as pessoas vislumbram, né? Existe toda uma questão governo em todas as esferas municipais, federais, para que exista a questão da verba, a questão do projeto em si. As pessoas que assim o desejam, elas fazem a inscrição, existe todo um conjunto de pré-requisitos que precisam ser observados nessa questão da inscrição, e depois, passado isso, é construído as casas e as pessoas, existe o método da distribuição. Elas fazem a questão do pagamento e quitado o imóvel, né, é questão de vida nova. A pessoa ela está lá com a casa dela, com o lar dela. Existe todo um aparato legal que existe do CDHU em que a gente pode estar tirando as dúvidas. Existe toda uma questão de relacionamento, tanto online quanto offline, para a pessoa poder estar se informando, para a pessoa estar descobrindo e entendendo como ela faz para ter a casa dela, o lar, certo? Vereador, sabe-se que para compor a Câmara Municipal necessita-se de ser democraticamente escolhido pelo povo.
Quais são os quesitos necessários para tornar-se um vereador? Vitória, como que eu vou te responder essa pergunta? Os requisitos, eu acho que foram mudados. Porque hoje, infelizmente, você fazendo um churrasco, você cumprimentando todo mundo na rua, pagando cerveja, você é eleito, infelizmente. Infelizmente. Não usei isso, graças a Deus, não usei isso. Mas o Brasil, eu acredito que por causa desse tipo de... Infelizmente, o povo, ele está a política. Ele está usando a política em benefício próprio, sendo que a política é para usar em benefício comum, é para nós todos podermos usufruir da política. Porque a política, eu acredito que seja um meio mais fácil de você conseguir ajudar alguém. Então, o quesito para você conseguir ser eleito, aqui em Águas hoje, você se relacionar bem, você querer bem todos, você tem que lutar por um... Se eu entrei lá, eu tenho um propósito de tentar ajudar alguém de alguma maneira. Eu, Irving, enfim, todos os 9 que estamos lá. Mas o quesito, na real, hoje eu não sei. Eu não sei. O que um vereador precisa, na verdade, para ser eleito. Porque cada um interpreta de uma maneira. Se o cara fala bem, ele vota. Se o cara não sabe falar, ele vai votar em outro que paga cerveja. E assim, infelizmente é. Mas eu sou do tipo assim, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível para manter a minha postura, honestidade, e entrar lá e tentar fazer pelo povo, não a si próprio. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, alunos. Obrigado, vereador Adriano, senhor vereador Adriano. Nesse terceiro bloco, nós podemos notar aí, pessoal, temas importantes discutidos aqui sobre impostos, programas sociais do município, indústrias, né, distribuição de renda, moradia e a questão vereador. Bom, nós vamos finalizar esse terceiro bloco, a não ser que... Você, para ser um vereador, você tem que ter no mínimo questões éticas, 21 anos, ser brasileiro na... Vitória, eu entendi a sua pergunta. Eu acho que você tem que ter, são os quesitos para você ser vereador. Ter no mínimo 21 anos, ter o nato, ter porte do título de eleitor, e é como o próprio vereador Adriano falou, uma das coisas que hoje deveria se terminar no Brasil seria o toma lá da cá. Então, como ele falou, eu faço um churrasco e você vota em mim, eu faço troco, vou te dar um emprego. Então, isso é que tem que acabar. É isso que eu falo, mas os requisitos básicos são esses: 21 anos, ser brasileiro e portar título de eleitor. Obrigado. Obrigado, professor. E finalizando esse terceiro bloco, nós precisamos de mudança. Vem aí o dia 7 de outubro, né, mês das eleições, e precisamos de mudança. Vamos para um pequeno intervalinho e já a gente volta.
expectativa para a eleição presidencial esse ano e você acha que o candidato que entra lá vai melhorar a situação no nosso país? Mais uma vez, bom dia, Rian. Você está me encostando na parede. Não, eu acho que o problema político, né? O problema político atual deixou a educação muito a desejar. Nós, tanto eu como o professor André, como os outros professores, a gente sente uma dificuldade bastante grande com relação à base. Ela não vem com aquela educação de base sustentável para que ela continue. E aí acaba tendo uma grande evasão da escola nos anos do ensino médio e até os anos universitários. Se você for ver uma escola que você tem lá 100 alunos, elas conseguem terminar com 20, 30, muitas vezes. Por quê? Porque não tem incentivo. Tá? Você já fala, pô, mas o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para poder me sustentar. Todos os candidatos que estão falando, eles dizem que vão melhorar a educação de segurança. Todos. Isso daí você acompanhando, eu acompanho eles todos. A educação ela tem que ser de base. Município que é responsável pela educação de base. Se ele não tiver uma educação de base a contento, certo? Não flui. O professor André falou agora há pouco sobre a Escola Paulo Delício. A Escola Paulo Delício é uma referência na diretoria de Avaré. Por quê? Nós já chegamos a atingir o índice do IDH que vai ser preciso em 2021. Nós já estamos hoje com esse índice. O que a gente espera desses candidatos ou dessa educação que eles vão fazer é que venha uma educação realmente eficaz, que pare-se esse negócio de progressão continuada, enfim, venha melhorar, porque o interesse não é nosso, não é meu. O interesse é vocês e o interesse é o Brasil que vai vir. Então você vê em outros países onde a educação é muito mais desenvolvida que os alunos querem estudar. A gente luta com fazer os alunos estudar. Ok? Bom dia. É com muito orgulho e satisfação que eu participo desse projeto hoje. E é uma honra poder escolher o vereador para responder uma pergunta referente à política. O que você acha preciso ver um candidato antes de você votar nele? Bom dia novamente. Bem específica, né? O que a gente pode falar? Nessas eleições que estão vindo agora, é mais difícil, porque o senador, deputado, são pessoas mais distantes do povo, são pessoas mais distantes de nós. Então você realmente vai procurar na internet, você vai assistir um programa de televisão, você vai ver o plano de governo, você vai pesquisar a vida, porque geralmente todos esses candidatos já passaram por vários cargos públicos, alguma coisa. Agora, na questão de prefeito e vereador, que são municipais, que você tem mais contato com as pessoas, é mais fácil. O que eu acho que você tem que ver? Chegar, conversar, perguntar, sabe? Você tirar de sua dúvida, você ver qual é realmente a intenção do candidato, você perguntar para ele, você fala, pô, eu jogo bola, pô, o que você tem pro esporte? Pô, para educação, o que você pretende alguma coisa na Escola Paulo Delício? Pô, você tem que, sabe, você tem que sanar suas dúvidas. E diante disso você escolher qual que foi melhor para você, qual que você se enquadrou melhor, qual que você se identificou melhor, qual que tirou mais clareza nessa resposta, porque você virar e falar é muito fácil. Agora depois, a partir do momento que você está lá e que você conseguir cumprir pelo menos o que você falou, é diferente. Então, falar é fácil. Então você tem que analisar o que a pessoa fala, o que concretizar. Então são essas coisas. Porque você sair por aí prometendo fundos é muito fácil, né? Então, vamos... O futuro é o que eu falei da outra vez. O futuro são vocês. Vocês são o futuro nosso. Vocês têm certeza que daqui pode sair o vereador, pode sair um prefeito, quem sabe mais pra frente. Então vocês têm que gostar da política. Vocês têm que começar a se familiarizar mais com a política. Começar a ir mais na Câmara, sabe? Começar a frequentar mais sessões, começar a estudar um pouco mais a política, porque
são sempre os mesmos, se não são os mesmos, são os filhos dos mesmos, está sempre nas mãos dos mesmos. E tem que mudar. A gente só vê acontecer quando há mudança. Porque são pessoas que se renovam, são mentes diferentes, são pensamentos diferentes, são trajetórias que se criam de modos diferentes. Então, você se animar nesse aspecto de política. Eu sei que é difícil de se falar hoje, por causa do cenário político, mas o caminho são vocês. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor André pela oportunidade e dizer que é com muito orgulho e satisfação desse projeto e dizer que é uma honra poder escolher o vereador Adriano para alguns questionamentos referentes ao nosso contexto político. Nós sabemos que muitas ideias e muitos projetos são elaborados na Câmara e na Prefeitura. A pergunta é por que há obras inacabadas em nosso município e se há alguma previsão de retomada. Bom dia. Temos várias obras ainda inacabadas e isso envolve bem, e nós estamos aí com várias obras paralisadas, praça, agora o recinto de festa. E por que disso? Porque situações, outras ocasiões, esse final de ano vai ser dado início ao final da reforma da praça, ao recinto de festa, e o balneário já está sendo de paralisação aí, Ministério Público envolvido, coisas que o Ministério pegou e não foi liberado. Tá liberado a verba, só que não foi autorizado ainda o final da reforma, final da construção tanto da Praça Matriz quanto do recinto. Ali está sendo reformado piso de skate, as fontes, né, do balneário, vai também para cima do CDHU, uma piscina e uma quadra para jovens lá, incentivando o esporte. Vão ser criados novos meios de praticar esportes junto à terceira idade, junto à turma da escola, incentivar o esporte junto à escola. Isso tem vários projetos já passados e estamos em trâmites na Câmara de Vereadores hoje. Tem projetos, porém, enrosca em algumas coisas, que principalmente dinheiro, que não está fácil hoje. Mas estamos gatinhando ainda, né? Está começando do zero de novo, e se deu certo, vai dar certo. Nós chegamos aí à finalização da quarta e última rodada, né? Temas importantes que foram abordados aqui nessa primeira rodada, como educação de base, eleições de 2018, planos de governo e a questão de obras inacabadas. E vamos à rodada de questões, que eu gostaria que cada aluno formulasse a sua questão, tá? Que é o último bloco nosso de perguntas, tudo bem? Há umas semanas atrás tivemos uma pesquisa sobre candidatos na escola. A gente pôde observar que o número de pessoas que não foi maior que o normal. A gente pode ver por isso que o jovem hoje está muito desinteressado da política. Qual seria a palavra de incentivo a esses jovens desinteressados? Muito boa, Rian. Se você for ver jovens, vamos voltar aí para uma questão até de cultura, aí, de educação e de professor. O IBGE hoje tem uma ativa que os jovens brasileiros entre 15 e 29 anos importam em 52 milhões de jovens. Se você for ver, apenas 75% desses jovens que podem optar opcionalmente, eles são só 75%. Tá? Então, se esses jovens, que representa aí 38, 39 milhões de jovens, eles mudam a eleição. Porque se você colocar hoje no quadro de 13 candidatos a presidente,
Você muda com 38 milhões de votos, você muda a eleição, porque se tem 140 milhões de eleitores no Brasil, 10 milhões praticamente para cada presidenciável, esses jovens vão mudar a política. E o que eu falo? O que nós já cansamos, os que participaram aqui, a gente cansou de falar, vocês são o futuro do Brasil. E se vocês não se interessarem por trabalhar, por até doar um pouco do tempo para a política, para ir melhor, não adianta tanto o vereador Irving como o vereador Adriano tentar mexer, porque não muda. Quem tem que mudar, quem tem que gostar dessa situação é você. Tá? Estamos aqui, tanto eu como o André, como os professores, à disposição. O André, principalmente, por ser filosofia e sociologia, eu também. Mas o que vocês precisam é criar essa raiz de discutirem a política e não só chegar e falar, vou votar naquele lá porque, né, uns candidatos aí que pior que tá não fica, aquela coisa toda. Não, nós temos que mudar a base de vocês de pensar na política, lutar pela política. Certo? Então, eu acho que vocês, da base, vocês têm que começar desde já a pensar nisso. Tá ok, Rian? Qual a sua palavra de incentivo para os jovens eleitores de 2018? Eu volto a falar. Eu acho que é o que o professor Nilderso vem falando. O futuro nosso são vocês. E eu sei que a política hoje vem desinteressando a muitos. Hoje você pega, mesmo no debate político, hoje eles não vêm debatendo a política, eles vêm debatendo. Eles não debatem o plano de governo deles, eles vêm debater a vida pessoal de cada um, a vida particular de cada um. Então a política mesmo está mudando a visão, trazer a verdadeira política de volta. Eu entrei na política jovem, sabe? Entrei para esse quesito, realmente tentar mudar a política, trazer a política de volta, trazer a política do bem de volta, a política para fazer o bem comum a todos, não a política pessoal, mas a política de ajudar. Acredito que o vereador Adriano também, os outros vereadores que estão na Câmara também fazem isso. Então, graças a Deus, hoje na Câmara nós temos um bom relacionamento com todos e Santa Bárbara só tem a ganhar com isso. E vocês mesmo, vocês têm que criar o hábito de gostar de política. Porque senão é o que eu falei, vão ficar sempre os mesmos. Não vai haver mudança, não vai haver nada, porque vão ter sempre os mesmos lá e sempre o mesmo pensamento. A cidade nunca vai crescer, o Estado nunca vai crescer, porque a pessoa vai ser sempre o interesse dela, sempre para ela, sempre no pensamento dela. A partir do momento que você põe uma pessoa diferente, um vereador diferente, um prefeito diferente, a visão dele é diferente, o pensamento, os assessores que vão estar à volta dele diferentes, os vereadores são diferentes, são pensamentos diferentes. Sabe? Então, a visão é outra, o sucesso pode ser outro. Então, vocês têm que aprender a gostar, vocês têm que aprender a debater, vocês têm que criar o senso crítico, vocês têm que criar um senso político, vocês têm que ter opinião própria, vocês têm que falar, pô, vereador, não dá para você fazer um projeto, você ajudar a gente na escola, você fazer aquilo. Pô, ó, o bairro lá está precisando disso, o que a gente pode ajudar você? Não só chegar no vereador e falar, você tem que resolver isso. Não. Pô, a gente pode ajudar você de que forma? Ó, a gente precisa disso, você pode fazer isso. Tem que participar, vocês têm que chamar o vereador para o bairro de vocês. A Câmara está aberta para o povo, o dia que vocês quiserem. Das 8 da manhã às 5 da tarde está aberta para todo mundo. O celular nosso está à disposição para qualquer um que chegar lá na Câmara, está à disposição. Então, a sociedade tem que criar um vínculo maior com o vereador, com o prefeito. A cidade só anda desse jeito, a cidade só vai para frente nesse modo de pensar. Então, o futuro está na mão de vocês e vocês têm que lutar por isso. Obrigado. Aproveitando a deixa do vereador Irving e do professor Nilderso, nós sabemos que não é responsabilidade, e sim nossa responsabilidade também escolher um candidato certo para nos representar, para representar o nosso país. E eu gostaria de saber qual é só para nós jovens, na hora de escolher os nossos candidatos, a deputada, a presidente. Como o senhor Nilderso havia dito, vocês são o futuro do Brasil. E
pensem bem porque, ao escolher um presidente, um deputado, um prefeito, um vereador, a gente depende da política 24 horas por dia. A gente vai num pronto-socorro, a gente vai na escola, a gente vai no esporte. Eles que determinam verbas para tudo e qualquer localidade que você vai, que é parte do Estado, dentro da cidade. Então, dentro de uma escola, não adianta você votar em alguém, só vai para o lado da escola, só manda verba para a escola. E a saúde deixa para trás. E nós temos aqui turismo, então envolve um punhado de coisa. Pensem com carinho, estudem o candidato, pense com o coração, o que você quer para a sua cidade, o que você quer para você. Chegar num posto de saúde, ter remédio, ser bem atendido, ter condições de ser atendido. Você vai para a escola, eu estudei, eu fiz o ensino médio completo aqui na Paulo Delício, graças a Deus. Tem saudades, lembranças daqui. Pense com carinho que vocês que vão determinar o futuro, primeiro, nossa cidade de Águas, que aqui vocês têm muita mais força do que lá em cima, por enquanto. Mas vocês podem ser o que vocês quiserem no mundo, depende de cada um de vocês. Se você quiser ser doutor, você vai ser. Se quiser ser piloto de avião, você vai ser. Enfim, só depende de cada um de vocês. Tem essa força de mudar a sua vida. Vocês têm essa força de mudar a cidade com boas contantes. Então, tomem cuidado, estudem bem, vê o que é impossível se arrumar um perfeito. Não vai existir, que abranja as áreas que a gente mais necessita, que é saúde, educação, e o resto é consequência. O resto é consequência. Você ter uma cidade bem educada, uma cidade bem cuidada em termos de saúde, isso o turista vai gostar. Você tendo uma cidade bem educada, é uma cidade limpa. Você tendo uma cidade bem cuidada, um turista vem, ele enche os olhos, ele te dá força, então faz girar o negócio. Então, olhem, e vocês são capazes de tudo. Vocês são da nossa cidade, do nosso Brasil. E vocês, vai para cima. Escolha, se não foi o que você votou hoje, não tem problema, não desanima não. Isso, a gente vai crescendo, amadurecendo com os nossos próprios erros, e é com os erros que a gente aprende. E Deus abençoe a todos vocês. Nós chegamos aí ao fim dessa nossa transmissão, do quarto e último bloco do nosso debate político aqui com convidados e aluno médio. Uma frase importante que o vereador Adriano acabou de nos deixar: você pode ser o que quiser, você tem força, você é capaz. Ou seja, está aí um grande slogan, né, para todos nós, capacidade de mudar. Todos nós temos a capacidade e habilidade de comprometimento e responsabilidade com o tema política dentro da nossa sociedade, das nossas condições. Obrigado, tá, pela presença dos convidados aqui, o professor Nildércio, o Irving, o Adriano, né, e os alunos que estiveram presentes. E nós ficamos por aqui. Vamos aí deixar o link para vocês no final, né, para vocês acessarem toda essa transmissão depois. Acho que vai ficar armazenado no nosso canal. Nosso canal por quê? Porque a escola hoje também é um novo blog, que é o blog, a sala de leitura paulodelício.blogspot.com.br. É lá que você encontra